Bom dia, eu me chamo Armando Menegatti Neto e hoje eu vou explicar para vocês um pouco do meu trabalho que foi desenvolvido em parceria com o ITA. Eu sou bolsista voluntário e o meu trabalho tem como título Análise de cenários hipotéticos em uma fábrica de drones através do Python, com a orientação do professor Felipe Perry e a orientação do professor Paulo Vitor Lopes. A motivação do meu trabalho é que, visto a crescente demanda de mudança das fábricas hoje em dia, é muito difícil você fazer uma mudança sem saber quais serão os resultados futuros dela. Dessa forma, a gente vem através da simulação verificar quantitativamente quais serão os resultados dela. Por isso, a análise de what if cenários. Atualmente, pouco se fala sobre o what if cenário em empresas, visto que cada empresa tem a sua forma e dessa forma é muito difícil você fazer uma análise precisa de cada uma delas. Nesse caso, vamos fazer uma análise de uma fábrica de drones. Ela foi simulada no Python e eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que foi feita essa simulação. Bom, a gente tem o fluxo de processos dela. O fluxo de processos está apresentado nessa imagem. Que a gente tem o estoque de filamento de plástico. Temos duas impressoras, uma responsável pela produção do corpo e outra pelas hélices. E daí temos o estoque, a parte de pintura das peças e o estoque de partes pintadas. Por fim, a gente realiza a montagem do drone. Foram analisadas três impressoras 3D. Esse modelo, esse modelo e esse. Eu optei por elas pela facilidade de comparação através do datasheet. O datasheet delas está apresentado aqui. Eles têm valores similares, então foi mais fácil fazer a comparação entre elas. Questão de velocidade de produção, taxa de falhas, principalmente. Comparando os datasheets, a gente tem basicamente esses resultados, que é a produção do tempo de corpo, a produção das hélices e a disponibilidade da máquina. A disponibilidade da máquina também tem a ver com a taxa de falha e vamos ver um pouquinho do código. No código a gente tem os containers que são para fazer o fluxo de processos. Aí temos a identificação deles. Aqui temos a parte do body maker, que é onde é feita o corpo do drone. No body maker a gente também tem a taxa de falha dele e o tempo de conserto. O tempo de conserto ele vai ser variado. Em alguns casos porque a gente vai fazer uma variação no tempo de conserto das máquinas, caso elas falhem. A gente vai fazer uma variação no tempo de pintura das peças, no tempo de montagem. Isso temos então quatro cenários: o cenário inicial, o cenário variando a taxa de falhas, variando o tempo de pintura e variando o tempo de montagem. Por fim, a gente vai ter um quinto cenário que vai ser com todas essas mudanças implementadas. Continuando aqui no código, de forma similar ao Body Maker, a gente vai ter o Hélice Maker. Aí a gente tem a estrutura da montagem, da pintura, e a estrutura da montagem. Por fim, os resultados vão ser gerados e vão ser impressos. Continuando aqui então, um pouco da explicação do código. Aqui a gente vê a variação dos parâmetros. O tempo é em horas, a quantidade total de horas trabalhadas da fábrica é 40 horas, supondo um dia de trabalho, ou desculpa, uma semana de trabalho. Aqui nós temos os resultados totais dos drones produzidos por máquina e das peças também. A gente pode ver que a Ender 5 é a que mais produz, porque ela acaba sendo a mais rápida, a velocidade de produção, a mais moderna e com a menor taxa de falhas. Aí aqui no cenário 2 a gente tem a variação da taxa de manutenção das máquinas. No cenário 2, em relação ao cenário 1, o tempo de manutenção das máquinas diminuiu de 2 horas para 1 hora.
Então, no caso da Ender New e da Ender V2, que são as máquinas que apresentam maior taxa de falha, elas tiveram um aumento mais significativo. Agora vamos para o cenário 3. No cenário 3, a pintura foi diminuída. O tempo de pintura foi diminuído de 1h30 para 1h20 minutos. No cenário 4, a gente teve a mudança do tempo de montagem. E no cenário 5, a gente teve o aumento de tudo. Focando aqui na quantidade de drones produzidos, a gente pode ver em relação ao Ender 5, que foi 31 drones, aqui 32, um pouquinho maior. E no cenário 5 foi onde aumentou, porque a gente implementou tudo. Mas no caso da Ender 5, o tempo de montagem foi o que acabou mais impactando, levando em consideração a menor mudanças no processo, visto que como é uma máquina que já tem uma produção elevada, acabou que o fluxo de processos não foi tão travado por causa da produção, e sim pelo tempo de montagem. No caso da Ender V2, que tem uma taxa de falha maior, acabou que o cenário 2 se mostrou mais efetivo, diminuindo o tempo após a falha da máquina, e de forma similar para a Ender New. Então, no caso dessas máquinas que apresentam uma maior taxa de falha, é interessante que a gente mexa no tempo de reparo da máquina. A Ender V2, por se tratar de uma produção intermediária, ela também apresenta um comportamento parecido na parte da montagem, em que a montagem dos componentes, o tempo de montagem do final do drone também influencia positivamente. A redução do tempo de montagem do drone influencia positivamente. Bom, nesse caso é importante ressaltar que, como se trata de cenários hipotéticos, eles estão sempre sujeitos à aprovação do condutor da empresa, e é importante verificar se é possível a implantação. Também é necessário analisar a viabilidade de custo, todavia esse trabalho não levou isso ao caso. Foi suposto os 4 cenários hipotéticos, 5 no caso, né? E foi feito a comparação das máquinas e a comparação dos cenários para cada máquina. Muito obrigado, até a próxima.